Fala, turma, tudo bem? Bem-vindos à nossa preparação para a sala invertida sobre dispneia e ausculta. O nosso grande objetivo aqui é construir uma ponte diagnóstica bem sólida. Nós vamos conectar aquela queixa subjetiva que o paciente traz com os achados superobjetivos que os nossos ouvidos vão captar na ausculta pulmonar. Para quem está no sexto semestre se preparando para ser médico, dominar essa transição do sintoma para o sinal é literalmente o que separa uma prática clínica mediana de uma semiologia de excelência. Então, bora mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje é direto ao ponto. Vamos passar pela fisiopatologia da dispneia, entender o que o paciente diz, classificar o que a gente ouve no esteto, montar a nossa matriz de correlação clínica e, claro, fechar com aquelas armadilhas clássicas de prova e de enfermaria. Ponto 1. A fisiopatologia da dispneia. Vamos entender o mecanismo base por trás de tudo isso. Olha só, o conceito mais importante que a gente precisa levar para a vida é que a dispneia é uma experiência puramente subjetiva de desconforto respiratório. Ela é um sintoma, não um sinal. Nós, como médicos, vemos o esforço respiratório, vemos o uso da musculatura acessória, mas a dispneia em si, a dispneia é o que o paciente sente. E guardar isso é vital, porque é o que mais dita a limitação de qualidade de vida nas doenças cardiorrespiratórias. E o que gera essa sensação terrível de falta de ar? A explicação central, lá do nosso artigo, é a teoria da dissociação eferente-reaferente. Nome complicado, né? Mas na prática significa uma quebra de expectativa do cérebro. O comando motor respiratório manda um sinal para os pulmões expandirem, mas a resposta mecânica que volta não bate com o esforço que foi feito. É como um quebra-cabeça gigante. A gente tem o comando motor central lá no bulbo, os quimiorreceptores medindo o oxigênio e o gás carbônico, os mecanorreceptores torácicos, e toda essa informação sobe para ser processada no córtex, que ainda mistura tudo isso com emoção e cognição. Quando esse feedback avisa o córtex que o esforço não gerou o fluxo de ar que deveria, a luz de emergência acende e surge o desconforto consciente. Parte 2. O que o paciente diz. Chegou a hora de decifrar o vocabulário subjetivo deles. A mágica da semiologia está em saber ouvir. As palavras exatas que o paciente escolhe têm uma correlação direta com a fisiopatologia. Se alguém diz que está com um aperto no peito, o nosso radar já tem que ligar para o broncoespasmo, tipo na asma. Se a queixa é uma respiração pesada, estamos falando de sobrecarga mecânica ventilatória. Uma sensação de sufocamento, isso muitas vezes grita congestão pulmonar. Prestar atenção nesse vocabulário já direciona metade do nosso raciocínio clínico antes mesmo de encostar o estetoscópio. O posicionamento do paciente também entrega muita coisa. A ortopneia, que é aquela piora enorme da falta de ar ao deitar, está intimamente ligada ao aumento do retorno venoso para o tórax. Já a dispneia paroxística noturna, aquela que acorda o paciente de madrugada num sufoco tremendo, é um carimbo clássico da insuficiência cardíaca esquerda. E tem aquelas queixas posturais mais raras, mas que todo sextonista precisa ter na ponta da língua. A platipneia é o contrário da ortopneia. A pessoa piora ao ficar em pé, o que a gente associa muito a Shantes e a síndrome hepatopulmonar. Já a trepopneia é quando o paciente só consegue respirar bem deitado de um lado específico, e isso tem que fazer a gente suspeitar na hora de um derrame pleural unilateral. Terceiro ponto, o que o médico ouve. Vamos dar uma revisada rápida na classificação da ATS. Quando a gente coloca os fones do esteto, a primeira grande divisão que precisamos fazer mentalmente é acústica e temporal. O som dura mais de 250 milissegundos e tem uma pegada musical, então é um som contínuo. É rápido, explosivo, parece alguém esfregando fios de cabelo perto da sua orelha. É um som descontínuo. Entender essa separação física é o básico para não cometer gafes na evolução do prontuário. A literatura traz uma precisão fantástica sobre os mecanismos de cada um. Nos sons contínuos, temos os sibilos, que são bem agudos e marcam o fluxo turbulento em vias aéreas estreitas. E temos os roncos, mais graves, que indicam muita secreção balançando ali dentro. Já nos descontínuos, encontramos os famosos estertores. E claro, a gente nunca pode esquecer do atrito pleural, que é aquele som áspero, superlocalizado, que não muda quando o paciente tosse e que aponta direto para uma pleurite. E agora chegamos na parte 4, a matriz de correlação clínica, a nossa ponte diagnóstica. A queixa do paciente não é só uma história que a gente anota e passa batido. Ela é um preditor mecânico super exato do que o esteto vai revelar. Então vamos unir aquele vocabulário do nosso primeiro artigo com a ausculta do segundo artigo, montando isso passo a passo. Acompanhem comigo. Se a queixa é peito apertado, a ausculta esperada são sibilos, o mecanismo é o broncoespasmo
E o diagnóstico bem provável é a asma. Se rola um sufoco ao deitar, a famosa ortopneia, a gente já vai buscar estertores finos basais por conta da congestão pulmonar de uma insuficiência cardíaca. Agora, se a queixa é respiração pesada, muitas vezes vamos topar com estertores finos tardios, que é o barulho da reabertura alveolar, super típico da fibrose. Completando a nossa matriz, se o paciente fala de muito catarro, isso se correlaciona com roncos por secreção brônquica, como numa bronquite. Um chiado difuso se traduz em sibilos polifônicos em casos de obstruções piores, tipo asma grave ou DPOC. E se existe aquela dor que piora ao respirar, a dor ventilatório dependente, isso é o elo direto com o atrito pleural de uma pleurite. Ter essa tabela memorizada é ganhar tempo e precisão nas rondas do hospital, com certeza. Último tópico, parte 5. Armadilhas de prova e prática. As nossas pérolas clínicas. Vou jogar uma pergunta fundamental de semiologia para a turma, daquelas que realmente testam quem prestou atenção na leitura. No meio da loucura de um pronto-socorro, qual é o erro mais clássico que as pessoas cometem na hora de tentar diferenciar os estertores finos dos grossos? O segredo está num comando muito simples: pedir para o paciente tossir. Os estertores finos, que representam vias aéreas abrindo no meio de tecido fibrosado ou cheio de edema, rolam no fim da inspiração. E detalhe, não mudam de jeito nenhum com a tosse. Já os estertores grossos são de baixa frequência, acontecem mais no começo da inspiração por causa de secreção solta e a dica de ouro: eles alteram o padrão ou até desaparecem depois que o paciente tosse. Então nunca esqueçam de fazer o teste da tosse. O recado principal de hoje é que a gente não está aqui só para decorar uma lista de nomes difíceis. A mágica clínica acontece na integração. Quando a gente junta a fisiologia por trás da dispneia, o que a boca do paciente conta e o que o nosso esteto confirma, a gente consegue fazer uma inferência fisiopatológica cirúrgica. É isso que transforma um monte de dados soltos num diagnóstico confiável. Resumindo, essa correlação toda não é só mais uma teoria de livro para esquecer depois da prova. Compreender esse sintoma super complexo e jogar isso na nossa matriz clínica é o que vai garantir que a prática médica de vocês seja verdadeiramente segura e resolutiva para os pacientes. A base teórica está montada, os vocabulários foram mapeados e os sons estão classificados. Agora, o desafio para vocês é prático. Quando a turma for para a enfermaria na nossa próxima aula, como é que todos esses conceitos novos vão mudar o jeito que vocês interpretam o próximo paciente? Levem essa matriz na cabeça e vamos treinar nossos ouvidos. Um grande abraço e até a próxima!